Boa noite a todos e todas. Meu nome é Lucas Aria Medina, sou mestrando em Criminologia pela Universidade de São Paulo e aqui hoje eu estou dando continuidade ao nosso curso sobre o livro Fundamentos e Teoria do Delito, de autoria do professor Juarez Tavares, e coube hoje a mim a tarefa de explicar um pouco sobre alguns aspectos da culpabilidade dos delitos comissíveis dolosos, aqueles delitos que são perpetrados mediante ações que são perceptíveis a partir dos sentidos. A gente consegue verificar uma alteração no mundo das coisas, no mundo concreto, a partir dessa conduta, e dolosos porque essa ação ela é movida a partir da vontade do sujeito. O sujeito conhece o contexto em que se encontra, e conhecendo esse contexto em que se encontra, ele se orienta a partir de uma vontade deliberada para praticar uma determinada conduta. E aí a gente pode dar o exemplo muito claro de um homicídio doloso, de um roubo doloso, de um furto doloso. Ou seja, a pessoa teve a intenção de matar, num caso, de roubar mediante violência ou grave ameaça, de subtrair, uma coisa alheia mediante violência ou grave ameaça, ou, no caso do furto, subtrair uma coisa alheia, não utilizando desses métodos que são característicos do roubo. E eu falarei hoje sobre 4 desses aspectos da culpabilidade: a capacidade de culpabilidade, a capacidade diminuída, a emoção, a paixão e a embriaguez, e a acto libera em causa, esse termo tão comum e tão estudado nas faculdades de Direito, mas que ainda gera muita incompreensão. Eu trago aqui uma conceituação, ainda que esse não seja bem o tópico da nossa exposição hoje, feita pelo professor Davi Tangerino, que diz que a culpabilidade é uma escolha de executar uma ação sabidamente antijurídica, embora todas as circunstâncias fossem favoráveis à escolha conforme direito. Quando a possibilidade de escolher não se mostra presente em virtude de inimputabilidade, menoridade ou embriaguez involuntária, ou quando a ação não se sabe nem se poderia saber antijurídica, ou ainda quando se mostram presentes situações que enfraqueceram sobremodo o caráter de escolha, exemplo da obediência hierárquica e da coação moral irresistível, não se fala em reprovabilidade. Ainda que o professor Juarez Tavares entenda que a culpabilidade ela é muito mais fundamental, ela é fundamentalmente uma amarra para se chegar à punição, ela deve ser entendida como um elemento desse filtro que a gente tem que observar sempre para aferir se a pena pode ou não ser imposta a um cidadão. Então, ele não fala em termos de reprovabilidade, como a gente verá a seguir. Eu acho muito interessante essa conceituação do professor Davi Tangerino, porque sintética ela expressa aqui que a culpabilidade tem a ver com a forma como os sujeitos agem à luz das normas. E é esse um aspecto muito interessante da exposição do professor Juarez Tavares, que é compreender a culpabilidade a partir do seu modelo de ação performática, ou seja, aquela ação que compreende que o sujeito ele não age apenas em termos de causa e efeito, em termos causais, ele age considerando a produção normativa, a forma como as pessoas se orientam a partir de normas sociais construídas no bojo da vida em comunidade. E aí um primeiro aspecto para a gente aprofundar a respeito da capacidade de culpabilidade é que o professor Juarez Tavares, a meu juízo corretamente, compreende que a capacidade de culpabilidade é distinta da imputabilidade. A gente, nas faculdades de Direito, na doutrina tradicional, aprende que a imputabilidade corresponderia à capacidade de culpabilidade. Mas o professor Juarez Tavares, a partir desse modelo de ação performática, que vocês vão encontrar no início do livro, onde ele discute as teorias da ação, que ainda não tratam propriamente do conceito de crime, do conceito de delito, é a ação entendida enquanto um dado necessário, porém não suficiente para a confirmação, para a configuração do delito. Ele as distingue considerando que a capacidade de culpabilidade abro aspas, um juízo político sobre a capacidade de entendimento e autodeterminação do agente em face de suas deficiências. Então, esse juízo político ele vai ser exarado quando nós formos analisar
se pode ou não ser imposta uma pena privativa de liberdade ou uma pena criminal em geral a uma determinada pessoa à luz da sua capacidade de conhecimento, entendimento, autodeterminação e observando, claro, as suas deficiências, porque existem, a gente sabe, uma infinidade, um sem número de crimes na legislação penal brasileira, muitas vezes por falta de acesso, até os penalistas, os criminalistas, não têm um domínio geral sobre esses delitos que estão tipificados no nosso ordenamento jurídico, e por consequência a gente tem que sempre observar que o sujeito ele está contextualizado, ele deve ser analisado de acordo com o contexto. É esse também um dos fundamentos da ação performática. Ela não é uma ação puramente descritiva de causa e efeito, senão que ela é especialmente uma ação que leva em conta o contexto no qual o sujeito deliberativo, que é outro conceito utilizado pelo professor Juarez Tavares, atua de forma comissiva ou omissiva. E a imputabilidade, por sua vez, ela, segundo a estrutura da ação performática, ela é uma condição para a gente afirmar a própria existência da ação. Se a pessoa é inimputável, totalmente inimputável, ela não pode ser considerada uma pessoa deliberativa. Se ela sofre de um transtorno mental, e aí faço referência a CID-10, como o professor Juarez Tavares faz, está rotulada, né, como uma doença, a gente pode chegar à conclusão de que aquela pessoa que não tem capacidade alguma de compreender a vida social, as normas e a forma como elas são produzidas, elas não atuam enquanto sujeitos deliberativos. E o conceito de sujeito deliberativo está fortemente vinculado à ação punitiva estatal. Ora, se essa pessoa não é capaz de participar do processo político deliberativo, ela não é capaz de construir as normas e construir o sentido social que se dá a essas normas, consequentemente, ela não pode ter imputabilidade, ela não pode ser passível de punição, e por isso a gente precisa entender que não existe aqui a ação performática, a gente não passaria sequer a fase de compreender a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade. Então, diferentemente dessa doutrina tradicional, da doutrina majoritária, o professor Juarez Tavares constrói o conhecimento diferente da capacidade de culpabilidade, da imputabilidade. Agora, o segundo tema, a respeito da capacidade diminuída, tem que ver com a dificuldade de adaptação social, que, embora a pessoa tenha a capacidade de entendimento, de autorreconhecimento perante a sociedade, compreenda parcela dessas normas produzidas na comunidade política, isso não quer dizer que ela seja inteiramente capaz de entender o caráter ilícito daquele fato ou de determinar-se ou de agir de acordo com esse entendimento. Existe ali uma limitação de caráter biológico, muitas vezes. Sabemos também que os distúrbios sociais, os distúrbios psicológicos são reflexos da estrutura social, de uma estrutura social desigual, opressiva, e que vão gerando uma dissociação daquele sujeito com as normas produzidas pela comunidade política. Então, nesse caso, o próprio Código Penal ele já prevê a solução, que é a diminuição da pena, no caso de relativa incapacidade, ou capacidade diminuída, melhor dizendo. E, nesse caso, também é a possibilidade de substituir a medida de segurança, substituir a pena pela medida de segurança se o agente demandar tratamento curativo. Então, isso também está previsto no Código Penal, no artigo 98, além de que a Lei de Saúde Mental, de 2001, a Lei 10.216, ela diz que o sujeito pode e deve ser acolhido sempre que for necessário um atendimento especial a fim de possibilitar a sua recuperação. Então, ainda que isso não torne a pessoa inimputável, que não torne a pessoa sem capacidade de culpabilidade, obviamente, essa capacidade de culpabilidade está prejudicada por uma questão alheia ali à sua autocompreensão, uma questão de caráter, como eu disse, biológico ou patológica a partir
de causas distintas, né? Desde causas biológicas até causas sociais de um transtorno mental, por exemplo. Passamos agora à emoção, paixão e embriaguez. A emoção e a paixão são tópicos mais simples. Era comum, antigamente, a gente aceitar, por exemplo, a tese da legítima defesa da honra, movida por uma violenta emoção. As pessoas, os homens principalmente, atacavam mulheres que eles julgavam ter-lhes traído e, consequentemente, muitas vezes eles tinham a absolvição perante o tribunal do júri. E aí o Código Penal expressamente definiu que a emoção e a paixão não excluem a capacidade de culpabilidade. Está previsto lá no artigo 28, inciso 1º do Código Penal. Já a embriaguez, ela se divide bastante em formas. Então, a primeira forma é a forma voluntária. O agente ele pode ser punido por dolo, se conhecia e queria o resultado, e se, antevendo a possibilidade do resultado com ele, se conforma. Essas duas conceituações que eu coloco aí no slide têm a ver com o dolo direto e o dolo eventual, ou por culpa, se apesar da embriaguez pré-ordenada, o resultado é cometido sem pretensão. Então, a gente tem que sempre observar a relação entre a causa da embriaguez, se a embriaguez foi voluntária, se ela foi pré-ordenada, ou seja, se ela tinha por finalidade, enfim, criar coragem, aumentar a disposição de atuar daquela forma pretendida e enfim, ao que não faria se estivesse sóbrio. Então, essa embriaguez ela vai ter uma conexão direta com o resultado pretendido. E aí um exemplo é o crime de trânsito. Então, se uma pessoa bêbada vai lá e dirige com atenção e cautela, mesmo ela tendo voluntariamente se embriagado, querido ficar transtornado, enfim, isso não necessariamente vai gerar uma eventual consideração de que essa conduta foi movida por dolo eventual, porque se a pessoa está lá dirigindo dentro do limite de velocidade, mas em razão da embriaguez acaba se perdendo a atenção para o fato de que ali tinha uma faixa de pedestre, por exemplo, e atropela alguém, a gente sabe que o correto seria constatar que ali houve uma conduta culposa quanto ao resultado, ainda que a pessoa tenha se embriagado de forma voluntária, o resultado não pode ser imputado a título de dolo, ou não poderia, mas a gente sabe que muitas vezes o clamor popular nesse tipo de delito acaba gerando a criminalização pelo delito doloso. E agora, se a pessoa está embriagada e correndo, ela antevê a possibilidade do resultado e se conforma com ele, ou seja, admite, ela toca ela tem total desprezo pela possibilidade de que o resultado venha a acontecer, mesmo enxergando essa possibilidade, então ela poderia sim ser punida pelo crime doloso na sua forma eventual. E a embriaguez também pode ser pré-ordenada, como eu falei um pouco ali atrás, né? O dolo direto é o vetor tanto da embriaguez quanto do resultado, ele é conhecido e desejado pelo sujeito, e utiliza-se do estado de incapacidade, a partir do álcool, a partir da ingestão de outras drogas que alterem a capacidade psicomotora, para criar coragem, fabricar um álibi defensivo com base na incapacidade, e por isso mesmo ela não pode excluir a imputação pelo resultado doloso. Já a embriaguez culposa, aquela em que a pessoa está lá bebendo e eventualmente passa dos limites sem se aperceber e acaba cometendo algum resultado considerado danoso. E esse resultado, naturalmente, é tipificado na lei penal. Então, para a gente observar se a gente pode imputar um crime doloso ou culposo, será necessário verificar como a norma foi violada. Se na ação precedente e na consequente,
ela na verdade, foi orientada a partir de uma intenção. Então, se a pessoa ela se coloca numa situação de embriaguez culposa, mas ela já tinha evidências de que ela viria a cometer um ato voluntário, um ato consciente, dirigido por uma vontade consciente, que dá fim à vida de outra pessoa, portanto, a gente tem que considerar que essa conduta, ela foi, embora tenha tido auxílio, digamos assim, de uma embriaguez culposa, ela foi fomentada, antes de tudo, por uma orientação para extinguir a vida de outra pessoa, razão pela qual essa pessoa poderia ser punida, ou aquela pessoa poderia ser punida, melhor dizendo, pelo crime homicídio doloso. E aí o caso fortuito ou força maior ocorre quando a perda da capacidade de autocontrole decorre de fato imprevisível e inevitável, no primeiro caso, o caso fortuito, sem controle da ação precedente, e sem controle da ação precedente no caso da força maior. Algo que é totalmente exógeno, né, à ação humana, à ação daquele sujeito, de modo que se exclui a própria imputabilidade, igualmente ao que ocorre no caso da dependência física ou química, em que há a previsão dessa excludente de culpabilidade no artigo 45 da Lei 11.343, está equivocado aqui no slide, 11.000, não 13.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. A emoção, a paixão e a embriaguez ainda tem que ver. E aí, reforçando o que falei anteriormente, para o professor Juarez Tavares, no caso da dependência, uma intoxicação aguda, movida por ingestão de álcool ou outras drogas, mudança da personalidade, enfim, total descontrole das condições normais a que aquela pessoa está sujeita sem a influência desses fatores exógenos à sua própria vontade, isso excluiria a própria conduta performática. Não existiria nem ação, porque essa pessoa, ação no sentido da ação performática, porque essa pessoa ali está em total, perde totalmente a ausência de condições de agir enquanto pessoa deliberativa. E aí, por fim, vamos tratar a respeito da actio libera causa. Existem dois tipos comumente sugeridos pela doutrina, que são o modelo do tipo, em que a embriaguez ela faria parte da execução, ou seja, o início da execução se daria com a própria alcoolização ou a modificação da consciência a partir da ingestão de outra substância, e o modelo de exceção, apelo de política criminal. Então, a actio libera causa, ela, muito embora não fosse parte do tipo penal, ela teria ali que ser punida porque a gente não teria condições de prevenir os crimes, aí ela tem um fim preventivista, se nós admitíssemos que seria possível se alcoolizar para cometer um delito e isso não implicar nenhuma sanção criminal. E aí o professor Juarez Tavares coloca que esses dois modelos eles são equivocados. O primeiro porque claramente viola o princípio da legalidade. Já o segundo porque o direito penal democrático, tratando o agente como mero objeto da norma penal, ele não atenta à condição real do sujeito, que é fundamental para se impor uma pena. E a forma de resolução seria simples, analisar o ato antecedente de autocolocação em estado de incapacidade e a relação entre essa autocolocação, ou seja, aquela autocolocação foi motivada para gerar coragem, para gerar, novamente, como eu disse, um álibi defensivo, e mesmo assim o resultado estava orientado para o cometimento do delito, nesse caso, então, se existe uma relação entre a autocolocação em perigo, ou melhor dizendo, em estado de incapacidade a partir da ingestão de álcool e outras drogas, e o resultado,
por conta daqueles fatores que eu mencionei no slide anterior, a gente estaria aqui diante, sim, de um resultado punível a título doloso. E aí, por fim, o professor também distingue a incapacidade relativa, em que o resultado ele é um estímulo extra para a prática do delito, como eu falei anteriormente. A pessoa vai, se embriaga ou eventualmente utiliza outra droga, fuma crack, cheira cocaína, para que tenha, como essas drogas elas inibem alguns fatores de receio e acentuam a impetuosidade, ela, enfim, pode ser punida sim a título de dolo. Já a incapacidade absoluta, o resultado ele está dissociado daquela impossibilidade ali de atuar como. Então, a incapacidade absoluta ela geraria impossibilidade de imputar o resultado a título doloso, até porque a pessoa não ali estaria agindo como uma pessoa deliberativa, estaria movida por total impulsividade e inconsciência, então não faria sentido que ela fosse sancionada por uma conduta dolosa. E por fim, o professor Juarez Tavares assevera que é fundamental perceber que quando existe um desvio do curso causal, deve-se excluir o dolo, mantendo-se a imputação culposa pelo resultado, por colocar-se o sujeito em ação desrespeitosa dos deveres objetivos de cuidado, e aqui a definição dos crimes culposos. Então, se a pessoa se embriaga para assassinar o amante da sua esposa e sai no seu carro em desabalada carreira e acaba atropelando outra pessoa, ela claramente não pode ser punida a título de dolo direto. Nesse caso, poderia ser punida a título de dolo eventual. Mas se ela sai no carro respeitando os deveres de cuidado, mesmo tendo a intenção de assassinar a pessoa com quem se relaciona seu companheiro, então ela tem que responder aqui pela forma culposa. E aí, por fim, as indicações são o livro do professor David Paiva Costa Tangerino, Culpabilidade, que é fruto de sua tese de doutorado, e o famoso livro Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro, do professor Lindo Batista. São ambas leituras muito recomendadas, e agradeço a atenção de todos e todas. Espero que o curso seja muito proveitoso e estou disponível para quaisquer dúvidas. Grande abraço. Querido professor Juarez Estevão Xavier Tavares, boa noite, bom dia, boa tarde. Me pediram para gravar um vídeo para tributar o senhor. E eu imediatamente me lembrei do Albert Camus, que no Homem Revoltado escreveu que quem define, limita. Então, qualquer tentativa de conceituar o senhor seria inconsertavelmente incompleta. Mas, além de incompleta, ela obrigaria Stephen Gould a publicar uma nova edição de seu livro intitulado A Falsa Medida do Homem, apenas para me acusar, e com razão, de ter calculado mal e economizado demais meus adjetivos sobre o senhor. Professor Tavares, ao contrário de Milor Fernandes, que conseguiu escrever um livro chamado O Homem do Princípio ao Fim, nada do que eu diga será suficiente para fazer justiça ao senhor, como pessoa e como profissional. De todo modo, eu preciso requentar que, ao contrário dos alemães, que costumam inventar uma solução para cada caso, o senhor desenvolveu verdadeiras fórmulas jurídicas, que servem para qualquer caso, facilitando o uso do direito e o encontro de uma justiça menos arbitrária. E é por causa desse seu poder de condensação solucional que, assim como Chiara Valério escreveu um livro chamado A Matemática é Política, se escrevesse um livro jurídico que pudesse ser matematizado, o senhor certamente seria o cientista protagonista. Enfim, eu preciso noticiar que é uma honra para mim viver em um mundo ao mesmo tempo que o senhor, que é um ser humano admirado por todos nós e por todos aqueles que levam a sério a ciência jurídica. Desejo vida longa ao senhor e o meu grande abraço. Obrigado por tudo.
Fico muito feliz em poder registrar minha homenagem e dar os parabéns ao professor Juarez Tavares, um grande exemplo para todos na academia, um autor completo, com a melhor doutrina, com originalidade no seu pensamento e que ao mesmo tempo escreve de forma muito clara e que permite que todos os seus leitores adquiram o seu conhecimento. É uma alegria tê-lo como amigo, tê-lo como professor e também poder desfrutar da generosidade dos verdadeiros mestres. Parabéns, professor Juarez Tavares. Um forte abraço.